hormônios adrenocorticais. As glândulas adrenais se localizam no polo superiores do rim. Cada glândula é composta por duas porções, que é o córtex adrenal e a medula adrenal. A medula adrenal está funcionalmente associada ao sistema nervoso simpático. Ela secreta os hormônios ineprefina e neuroprofina em resposta aos estímulos simpáticos, os quais causam praticamente os mesmos efeitos causadores pelos nervos simpáticos pelo corpo todo. Já o córtex adrenal é responsável por liberar os hormônios corticosteroides, os quais são sintetizados a partir do costerol esteroide. Os três principais hormônios. Os dois principais hormônios, como o mineralocortes e o glicocorticoides, são secretados pelo córtex adrenal. Além desses dois, é secretado uma pequena quantidade de hormônios sexuais, os androgênicos, que apresentam efeitos orgânicos semelhantes à testosterona. Os mineralocortes afetam diretamente os eletrolitos dos líquidos extracelulares, sódio e potássio. Já os glicocorticoides são responsáveis por aumentar a concentração de glicose na corrente sanguínea. Possuem efeitos adicionais sobre os lipídios e proteínas. O córtex adrenal é composto por três camadas distintas: a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticular. A zona glomerulosa está logo abaixo da cápsula. As suas células são as únicas que conseguem secretar uma quantidade significativa do hormônio aldosterona. A secreção do aldosterona pelas células dessa camada é controlada através da concentração de angiotensina 2 e potássio. A zona fasciculada é a camada do meio e a mais larga. Ela é responsável por secretar os glicocorticoides, cortisol e corticina, e uma pequena quantidade de andrógenos e estrogênios adrenais. A secreção desses hormônios nessa camada é controlada pelo eixo hipotálamo hipofisário através do hormônio ACTH. A zona reticular é a camada mais profunda do córtex, responsável por secretar os andrógenos adrenais, desidroepiandrosterona e androstenediona, assim como alguns estrógenos e glicocorticoides. O ACTH é responsável por controlar a secreção desses hormônios, mas podemos ter outros fatores e hormônios envolvidos. Renais e circulatórios da aldosterona. A aldosterona é responsável pelo aumento de reabsorção renal de sódio e secreção de potássio. Ela faz com que o sódio seja conservado no líquido extracelular e o potássio seja excretado pela urina. Quando temos um aumento da quantidade de aldosterona no organismo, ocorrerá um aumento de sódio e uma redução de potássio no líquido extracelular. Já com a ausência de aldosterona, teremos o potássio conservado no líquido extracelular e uma perda acentuada de sódio pela urina. Com o excesso de aldosterona, irá aumentar o volume do líquido extracelular e a pressão arterial, mas terá um efeito pequeno sobre a concentração plasmática de sódio. Isso porque esse pequeno aumento na concentração de sódio ocorre pois quando o sódio é reabsorvido pelos túbulos, uma quantidade quase equivalente de água também será reabsorvida, mas não ocasionando grande variação de concentração de sódio. Outra causa também é que o aumento da concentração de sódio no líquido extracelular prova sede, ou seja, faz com que o indivíduo ingira água, aumentando o seu volume no líquido extracelular e assim irá diluir o sódio. Embora que a aldosterona ela seja um hormônio responsável pela maior retenção de sódio no organismo, ela só provoca uma retenção transitória, ou seja, se esse aumento durar por 1 ou 2 dias, ele causará um aumento da pressão arterial. E a elevação da pressão arterial, ela causará um aumento de excreção de água e sal, o que é chamado de
natriurese pressórica e diurese pressórica. Esse aumento da pressão arterial é consequente do aumento da liberação de sal e água pela urina, ou seja, vai se restabelecer as concentrações de sódio no nosso organismo. Quando a secreção da aldosterona for completamente interrompida, qualquer indivíduo vai perder uma grande quantidade de sal na urina, o que não vai diminuir somente a quantidade de cloreto de sódio, mas também o volume de líquido extracelular. E o resultado disso é a desidratação extracelular grave e o baixo volume sanguíneo, que pode levar ao choque circulatório. Sem tratamento, após alguns dias, o paciente ele pode vir a óbito. E para finalizar, o excesso de aldosterona ela pode causar a hiporcalcemia, que é a fraqueza muscular, e a deficiência que provoca a hipercalemia e a toxicidade muscular. Dos mineralocorticoides e aldosterona. Sem a presença dos mineralocorticoides, temos um elevado aumento de potássio no líquido extracelular. O sódio e o cloreto são rapidamente eliminados do organismo e os volumes totais de líquido extracelular e sangue tornam-se amplamente reduzidos. Isso faz com que o indivíduo sofra uma redução do débito cardíaco, que será seguido pelo óbito. A pessoa poderá acessá-la com a administração de injeções de aldosterona ou outro mineralocorticoide. A deficiência de mineralocorticoide provoca intensa depressão renal de cloreto de sódio e hipercalemia. A aldosterona é o principal mineralocorticoide secretado pelas adrenais. Porém, o cortisol também secretado pelas adrenais, mesmo sendo um glicorticoide.